Vamos falar de Neymar, né? Eu acho que é Acabou, Edu. importante. Acabou, Né? Edu. Hoje foi Não, a eu reta não final do Neymar. consigo. Eu não consigo ir nesse caminho e eu vou fundamentar meu argumento em cima do que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Tudo bem num jogador mais novo, mas num jogador com características de comportamento parecidas com o do Neymar, né? O jogador sempre gostou muito de uma festinha, né? Sempre gostou muito do. O que foi? Você tá sem áudio. Seu áudio tá mutado. Você deve ter batido o dedo aí. Ih, rapaz. Ou na própria tela aqui do seu negócio aqui, você bateu. Dentro do próprio site aqui. Deve ter colocado alguma coisa no seu áudio. Ah, pode Aqui crer. embaixo. Foi. Aí, ó. Ele trabalha com internet, mas ele não manja muito não, tá? Manja. Só pra, antes de começar o Neymar aqui, o São Paulo sem chance mesmo? Tem algum outro treinador sendo especulado? Daniel, até esse momento, parece que não. Aí, cara, Falaram é em Tata assim. Martino, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu acho um É, absurdo, tá? Um também absurdo. não Já, sou a já, favor da volta, já me não. antecipa, um absurdo. É. Treinador ultrapassado. E o Serra mandou aqui, o Neymar, por tudo que fez, merece um ano de chances. Eu acho que, assim, vamos lá, primeiro. Eu vou fundamentar em cima do Ronaldo, né? O Ronaldo, quando ele começou a ter série de lesões, LCA, o Ronaldo teve 3 muito graves, né, LCAs. 2 seguidas. Uma num retorno, inclusive, que é quando ele tem o primeiro LCA, ele volta pela Inter de Milão, um jogo contra a Lazio, se eu não me engano, e ele tem uma LCA na primeira arrancada dele também, tanto que é aquele que o joelho dele salta, né? Que salta o osso, você vê o Aquilo é osso do mais do joelho que dele LCA, soltando. né? Ali foi uma Aquilo ruptura total, cara. Ali total do é, joelho. é. Então, assim, e o Ronaldo voltou, né? Ele teve, ao longo da carreira, o Ronaldo teve 4 LCA. 4. E ele voltou. E o Ronaldo, eu vejo muito parecido essa parte com o Neymar, assim. Eu digo pelas características de comportamento mesmo. O Ronaldo até cigarro ele fuma, tá? Fumou sempre, assim. Ele sempre foi um usuário de cigarro, coisa que o Neymar nunca foi. O Neymar gosta da festinha dele, gosta da cervejinha dele, tá? Gosta da esbórnia dele, gosta, né? A gente sabe. E ele nunca escondeu também, tá? Eu sempre falei, sempre fundamentei a minha opinião sobre isso, que eu falei, o jogador de futebol ele tem que entender, se ele quer ter uma carreira longeva, casos de Cristiano Ronaldo, próprio Messi, Zé Roberto e outros atletas com carreira mais longeva, ele vai ter que fazer concessões durante a juventude Desde dele para cedo que isso. para que a sua carreira tenha uma vida útil ainda maior. O jogador pode fazer isso? Pode. Se ele não fizer, ele vai deixar de ser um grande jogador? Não. Só que a carreira dele pode ser mais abreviada por conta dessas escolhas. E aqui, gente, não é eu acho ou eu quero. Aqui é cada um, o cara faz o que ele achar melhor pra ele. Essa é a minha posição, tá? Eu posso achar, pô, seria legal o Neymar ter a abnegação dele, parar de beber. Agora já não vai pesar muito, tá? Não vai. Mas seria uma coisa que ele É deveria ter claro que escolhido lá o sono atrás. ele precisa ter muito bom, assim. Sim, sim. Mas eu Precisa acho que isso tudo é meio que cuidado. Ele tem um até para staff muito recuperação grande. muscular e tudo É, mais. é. Fazer câmara daquelas do LeBron James Hiperbárica. lá, hiperbárica, isso é ótimo. Thiago Silva faz também. Acho que ele faz, tá? Ele Thiago faz, Silva ele tem, o faz. Neymar Tem. tem uma das poucas Soteldo câmaras faz, do cara. mundo. É. Soteldo faz. Câmera hiperbárica e tal. Tanto que tem um. Acho que tem uma foto do Soteldo fazendo isso e assistindo Dragon Ball. Tipo. É. Mas assim, agora, falando como Santista, tá? Se tem alguém que tem que estar do lado do Neymar, e cara, eu não tô em parte de, olha, é rico. Não, eu tô falando de atleta, tá? Atleta, torcida, é isso, tá? Não tô falando, olha, ele tem muito dinheiro. Não tá entrando nessa equação. Nem entra isso aí. Se tem que alguém que tem que estar do lado dele pra dar força, pra querer que ele volte, pra querer que ele jogue. E gente, eu tô falando, não tô falando de chegar, jogar 90 minutos, 50 jogos seguidos não. Tô falando do cara voltar e voltar paulatinamente mesmo. Pô, meu irmão, hoje você vai jogar 15 minutos. Ah, mas eu tô bem. Hoje você vai jogar 15 minutos. Tá decidido aqui com o staff e o Caixinha botou ele além do tempo na rodada passada, tá? Era pra ele jogar 20 a 25 minutos. Ele jogou o segundo tempo inteiro. Ou seja, jogou mais de 50. A carga da última rodada, tá? Nessa que ele começou jogando já com as duas pernas enfaixadas. Se tá com a perna enfaixada, alguma coisa tem ali. Essa é a minha questão, É pra cara. segurar músculo, aquele tipo de coisa, tá? Ele tinha condição de jogar hoje, sendo que ele entra em campo com 2 talas na coxa, cara. Ó, ele aguentou jogar, ele saiu aos 34 minutos, mas ele sentiu a primeira fisgada com 20 e pouco, que é mais ou menos a minutagem esperada lá no começo. Então, algo nesse arranjo todo está sendo mal feito. É o staff dele, é ele,
Ou é o departamento médico do Santos que cagou na situação do Soteldo também por causa do desespero do antigo treinador? Tudo isso entra nessa conversa, tá? Agora, com relação a se ele vai estar lá na Copa, meu irmão, isso aqui, pra mim, não me importa. Eu quero que ele jogue pelo meu time. E eu quero que ele fique no meu time. Ah, mas se ele machucar, ai, vai valer a pena? Vai valer a pena. O Neymar tem que ficar no Santos até a época que ele achar que tem que ficar. Ah, mas ele quer mais 5 anos de contrato. Ah, pro Neymar? Sim. O Santos, eu não tô falando de outro time, se é o Botafogo, o Vasco da Gama, o Cruzeiro contratou o Neymar, até pra mim é isso aí, foda-se também. O Santos está com seu maior ídolo nesse século, provavelmente, dentro do elenco de novo, e o Santos tem que tratar o seu ídolo como o ídolo que ele é. Valorizar o que ele já fez, porque ele já fez história, e ele voltou no momento que ele estava ganhando muito dinheiro e poderia ter escolhido sentar em cima do contrato dele no Al Hilal, ganhar 350 milhões de reais nesse período que ele veio para o Santos. Tudo bem com as escolhas, que ele queria jogar mais, que ele não ia jogar lá, mas a gente tem que levar isso em consideração também. O Neymar abriu mão de muito dinheiro, ele ganha muito dinheiro no Santos, óbvio, né? Mas não só do Santos, mas ele ganha muito dinheiro, mas nada perto do que ele ganharia estando na Arábia Saudita, tá? Porque tá tendo esse tipo de coisa. E uma coisa que vem me incomodando com relação a isso é que tem muito santista comprando barulho de gente que babava ovo do Neymar enquanto ele não tava aqui, babaria o ovo do Neymar se ele tivesse indo jogar em outro clube, não importa qual, e pelo fato dele estar no Santos, fica atacando pedra o tempo inteiro. Tem gente que dedica programa a ele pra falar merda, tá ligado? E aí tudo certo, quer apelar pra sua audiência, tá tudo certo. Agora, a gente ficar comprando barulho de terceiros o tempo inteiro e achando isso, a gente tá simplesmente comprando uma história que é verdadeira só pros outros. Pra gente, torcedor do Santos, é diferente, cara. Ele é um ídolo do clube, ele é ídolo da instituição, cara. Igual quando o Elano voltou, e o Elano voltou na última passagem, não devia nem ter saído, que ele foi numa troca bizarra com o Miralas lá pro Grêmio. O Elano voltou e ele veio pra cá pra encerrar a carreira. Miralles, isso. Ele voltou pra encerrar a carreira, mesmo sem jogar muito. O Renatinho, no último ano de carreira, quase não jogou, e o Santos valorizou. Por que com o Neymar tem que ser diferente? Por que com o Neymar a gente tem que ter a maior cobrança do mundo o tempo inteiro, como se ele tivesse feito alguma coisa de ruim pro Santos nessa passagem? Gente, então a gente tem um pouquinho mais de parcimônia. E se vai chamar de passapano, vai tomar no cu que eu não tenho paciência não, tá? Eu tô dando um argumento. Se você não tem argumento pra contra-argumentar, enfia o seu passapano no seu rabo, tá? É assim que funciona. Mas cara, pode falar. Assim, vamos lá. Primeiro que eu tenho sérias dúvidas com relação à continuidade do Neymar. Dúvida, tá tudo certo. Também tenho dúvida. Eu tenho sérias dúvidas e, assim, a gente... Tudo bem, o Santista ser o acalento ali pro cara e tudo mais, eu entendo isso, mas... O Neymar hoje vai a campo e eu não tenho expectativa que ele vai arrebentar com o jogo, eu não tenho expectativa que ele vai ser o cara que ele foi um dia. E eu falei que o Messi vinha pro Santos em algum momento? E a minha expectativa é só... do... Aqui, ó. Onde eu falei que o Messi viria pro Santos? Porra, vai tomar no cu, rapá. Vai te fuder. Caralho, mano. Mas assim, calma aí. Mas assim, Nossa senhora, desculpa, mano. Cara, desculpa. Mas, não, é demais, mano. Os caras inventam coisa que você não fala, mano. Mas enfim, o Neymar, cara, eu vejo assim, o que eu vejo, cara? Eu vejo que o Neymar eu não consigo mais enxergar nem de perto aquele jogador, porque aquele jogador que ele mas isso a gente falou recentemente também. Mas então, aquele jogador que ele pode ser, ele vai ser depois que ele conseguir fazer 10 jogos seguidos e tá muito bem fisicamente, sabe? Uhum. E talvez, não é certeza, mas eu não vejo ele, hoje ele não tá conseguindo fazer 2 jogos seguidos, assim, o Santos, a gente fala aqui, tem dúvidas com relação ao procedimento do departamento médico e tudo mais, mas todas as notícias, cara, todas as notícias... Aumenta um pouquinho o seu áudio só um pouquinho. Todas as notícias relacionadas ao... Melhorou? Tá bom. Ao Neymar, a volta do Neymar dessa vez, depois dessa lesão, era dizer: a gente vai dar todo o tempo que ele precisa para se recuperar, não vamos atropelar os bois, fizemos isso no passado, erramos, o que podemos fazer agora para sermos mais assertivos? Fizeram tudo, cara, disseram que ele tinha condições de jogar o jogo que antecedia o jogo do Fluminense, que era contra Bahia. quem?
que era contra o Bahia. Bahia na Vila Belmiro. Falou, não, ele não vai jogar, porque a gente quer ter certeza 100% que ele vai jogar. E aí contra o Flu, meteram o cara só no segundo tempo. E aí, porra, deve ter se sentido bem, porque pra ele nesse jogo de hoje... Claro, eu não faço a menor ideia de porque ele tava com aquelas talas na coxa, isso talvez demonstre que não... que ele vinha sentindo alguma coisa. Se ele vinha sentindo alguma coisa, é um erro crasso de todo mundo de ter escalado o Neymar nesse jogo, do técnico, Onde que eu falei de Messi no Santos, Rodolfo? então, nunca. Um erro crasso de técnico, caralho, linda essa imagem. Eu que montei. Um erro crasso de... Eu não tenho essa camisa, aliás, se que quiser me doar, Eu ganhei aceitaria. uma tailandesa porque eu não ia pagar 700 conto nessa camisa nem a Nossa, pau. essa camisa é bizarra, muito boa, velho, muito linda. É nóis. Mas, cara, é isso, assim, eu fico pensando como é que pode, cara, o Neymar não conseguir jogar. E ele é um cara que tem uma coisa, que ele é leve, né? Ele não é um cara pesado, de musculatura densa. E ele não conseguir correr hoje em momento nenhum. Você vê que ele entrou numa intensidade lá embaixo, mesmo no começo do jogo. Parecia se poupando, ele parecia com dor, parecia ter ido pro sacrifício, parecia ter ido pra uma final de Copa do Mundo. E era um jogo de Brasileirão. Então, assim, eu tô com muitas dúvidas. E quando você vê ele chorando, você vê... Eu vi quase que um Neymar ali. Depois no final do jogo, não. Tava brincando, dando risada com o elenco. Eu acho e que tal. ali talvez tenha tido uma conversa que pode não ser nada sério. Pode Uma ser, fisgada, mas toma cuidado. na hora que ele sente, que ele joga aquela porra no chão, é tipo assim, Sim. mano, eu quase senti um tipo, velho, cansei dessa porra, mano. Eu senti Cansei. aquela coisa do Ronaldo quando ele estoura a última vez, que ele fala, puta, Tipo, mano. falar, cansei, mano, chega, É. tá ligado? Tipo, mano, já deu pra mim. E aí, cara, o já deu pra mim, é claro que essa lesão, eu acho que ela fecha uma possibilidade que se imaginava do Neymar em termos de Europa. Hoje a chance do Neymar ir pra um time da Europa é 0. 0. E eu não tenho o menor medo de errar. Um time que ele compraria o barulho. Porque o Neymar não jogaria no Leipzig, tá ligado? Ele jogaria num time grande da Europa. Sim. E isso não vai acontecer. Mas eu acho também, cara, que a declaração do Romário pode pesar. E o Neymar Talvez falar, cara, possa o ser. futebol brasileiro não é pra mim. A única chance que eu tenho de jogar a Copa do Mundo é jogar num futebol menos competitivo e com mais hiato entre um jogo e outro, que é o Sim. futebol dos calendário Estados mais de Unidos, boa, um sem calendário mais de cobrança. boa, porque meu sonho é a Copa do Mundo, eu não vou conseguir encarar o calendário do futebol brasileiro. Ah. O próprio Romário falou isso, vai para os Estados Unidos para você se preparar para a Copa. E ele tem propostas de lá. E os caras pensam no jogo lá muito mais, muito além das 4 linhas, pensam no marketing, no business, outra que seria o parada. Neymar. É outra parada. Então eu acho, cara, assim, que essa lesão talvez tenha sido, a gente tenha visto hoje no 100º jogo do Neymar. Vamos ver a gravidade da Na lesão. Vila, né? Mas talvez tenha sido o último jogo do Neymar vestindo a camisa do Santos. Talvez. Eu não acho que. Eu acho a, que não. a depender da gravidade da lesão. Mas eu pode acho que ser, não. cara. Eu tô com um sentimento ruim, sabe? Tô com um sentimento ruim, cara. Não, isso eu não invalido nada. Eu só acho que a gente, como torcedor do Santos, especificamente por ser do Santos mesmo, se fosse de qualquer outro clube, cara, eu estaria na mesma Não, onda. mas que a aqui eu galera não vou aí, estar atacando desencana. pedra, nem um É. pouco. Não, assim. da galera, tipo, desencana, e não sei o quê. Eu acho que a gente, como torcedor do Santos, tá certo? É a gente apoiar. A gente tem que apoiar, querer que ele fique o maior tempo possível e tal, justamente por ele ser um ídolo, cara. Se eu queria a valorização dos ídolos que sempre tiveram, cara, se eu queria a valorização do Elano, do Renato, do Léo, do Alex, etc., e o Santos fazia, por que eu vou ser contra a valorização do Santos pro Neymar? Por que o Neymar tem que ser esse cara, entendeu? Então, assim, a pessoa ter desconfianças, achar que ele pode ir embora, que ele pode desistir, que ele pode ficar de saco cheio, pode, tá ligado? As pessoas ficam de saco cheio. Eu entendo, isso aqui eu não invalido nada. O que eu invalido é gente que compra discurso de gente que só quer tacar pedra. Mas a vida não é 880, tá ligado? E eu não tô falando com contexto de futebol, não, é na vida mesmo. Nem tudo é ferro e fogo, tem muitas nuances entre o branco e o preto, né? Tem muitas nuances, tem muitos tons aí. Então não dá pra você analisar tudo a ferro e fogo, entendeu? Neymar é um craque, é ídolo do clube e ponto final, é isso que ele é. Pro Santos é isso que ele é. Se ele joga pela seleção, se ele jogou no PSG, se ele foi ídolo no Barcelona, eu tô pouco me fudendo. O que me importa é ele jogou no meu time, ele é ídolo do meu time. Ele é ídolo do Santos. É isso, cara. É diferente, por exemplo, do Rodrigo. Rodrigo eu tenho só um carinho, pô. Ele começou no Santos, mas o que ele fez pelo Santos? Nada, ele não jogou no Santos quase. Ele foi embora muito novo, não deu tempo de construir porra nenhuma. Agora, quem é ídolo... lá que foi mal gasta pelo Não, tudo bem, mas tipo, agora quem é ídolo mesmo, quem de fato vestiu a camisa, representou, conquistou títulos e tal,
esses caras eu vou valorizar sempre. Eu nunca vou ser o cara de acompanhar discursinho de todo mundo. Eu sempre vou entender o que eles representam pro meu clube. E pro meu clube o Neymar representa coisa pra cacete. Eu não vou virar as costas pra ele porque, ele é babaca, ele fez isso ou ele fez aquilo. Pro meu clube, ele é importante. Eu não tô falando de crime, tá, gente? Tô falando de atitude. Então, é isso, tá? Quando entra na página de crime, a gente já sabe como é que tem que ser. Agora, com relação a isso, eu não vou virar as costas pro ídolo do Santos, cara. Não vou. Sinto muito se isso te desagrada, se você não gosta, se você acha que tem que tacar pedra mesmo, porque aí você é torcedor do clube de verdade. Sinto muito. Eu não vou fazer isso porque um grande clube é formado por grandes jogadores e grandes jogadores dentro de um grande clube, eles viram ídolos desse clube, porque eles construíram uma história. O clube não se faz sozinho. E ele não conquista título só porque ele existe. Ele conquista através de grandes atletas. E esses grandes atletas, o Neymar é um desses caras. E desses grandes atletas, possivelmente nesse século, ele é o mais representativo. E ele é, gente. É isso, cara. Então eu quero que ele volte. Essa é a minha sensação. Eu quero que ele volte. Se ele vai voltar ou não, é uma escolha que cabe a ele. Ele escolher parar ou ir embora e tal, beleza. Vamos falar, pô, cara, boa sorte, seja muito feliz e tal, né? E continue ajudando o Santos como você puder. Porque, gente, ele ajudou, né? A gente sabe. Esse retorno dele trouxe coisas boas. Eu quero que ele fique mais tempo para que a gente possa usufruir dessas coisas boas no ao redor também, né? Então, esse é meu ponto. Se em todo o ambiente a gente conseguir usufruir da presença dele, eu acho que é um caminho benéfico também. Além do campo. Óbvio que o mais importante é o campo, que ele tem que estar ali. E eu acho que é a vontade dele também. Mas eu torço assim pra ele. Se ele puder ver, foi impactado em algum momento por algum conteúdo nosso, é que ele não desista. Que ele não desista, que o torcedor do Santos vai apoiar. Como no estádio a gente viu apoiando, né? O torcedor cantou o nome dele, né? Todo mundo ali se entendeu o momento. Os jogadores do Atlético Mineiro foram lá, pô, mano, né? Você é adversário, você toma porrada e tal. Mas não quer que aquele passe, porque passar por um momento desse realmente é muito ruim para um atleta, né? Para um atleta de alto nível. E só para elucidar a galera, quando eu comparei com o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo teve um LCA antes da Copa do Mundo de 2002, e muita gente hoje que o título foi conquistado e o Ronaldo é o maior atleta, maior camisa 9 da história da seleção brasileira, hoje todo mundo acha legal. Só que na época, todo mundo era contra a convocação do Ronaldo, porque antes da Copa de 2020, de 2002, e eu não tô falando que isso tenha que acontecer com o Neymar, tá? O Ronaldo disputou 19 partidas depois de voltar de LCA. Inclusive, no jogo que a Inter de Milão perde o título antes da Copa do Mundo, o Ronaldo não aguentou jogar o jogo inteiro, não. E ele foi pra Copa do Mundo porque o Felipão resolveu bancar. Hoje é muito bonito falar, pô, o Ronaldo foi mesmo. Mas o brasileiro não queria. O brasileiro queria o Romário na Copa do Mundo, não queria o Ronaldo. Né? É que a história fez isso se mudar. Então eu acho que a gente não tem que simplesmente... eu tô dando só essa perspectiva, não é um comparativo de que vai ser igual, que dá pra ter a volta por cima também. Entendeu? Esse é meu ponto. Tá? Então, não é, olha, defende só porque é o Neymar. Não, eu tô defendendo porque é uma pessoa, um atleta importante da história do Santos. E como santista, eu vou seguir esse caminho, tá ligado? Posso desconfiar, acho que tem um monte de problema, acho que realmente tem muitas coisas que precisam ser respondidas, principalmente no que tange a departamento médico, staff, cuidado, e eu acho que ele precisa se comunicar melhor, isso eu também acho. Eu acho que idas à Kings League, embora pessoalmente eu acho que não tem impacto nenhum físico, tem impacto na imagem, acaba arranhando coisas. Santos jogando no domingo, empatando, perdendo. Na segunda-feira ele tá na Kings League, mas eu não sei que contrato ele assinou, como é que é esse contrato com a Kings League, se ele tem que estar lá presencialmente todos os negócios pra também dar ênfase pro campeonato, chamariz. Ele é amigo pessoal do Piquet, e o Piquet é o dono da Kings League. Então tem muita coisa que a gente não sabe e que tá acontecendo, mas... O fato da Kings League, ele tá incomodando por quê? Porque ele se machucou, então, ele foi pra Kings League, ele tá machucado porque ele foi pra lá. As pessoas reduzem tudo, acham que é isso e pronto. E aí você vai falar qualquer coisa que é além disso, é porque você está defendendo totalmente o atleta. E não é esse meu ponto. O ponto é ele ir pro vestiário na Vila Belmiro e ir embora do depois jogo. Ir embora, depois isso. Ficar 6 horas pra ver jogo da Kings League, né? Isso me incomoda bastante. Eu, como torcedor, fico incomodado com esse tipo de coisa. Eu, como torcedor, quando um jogo acaba, ele tá lá rindo com o cara, embora eu saiba que isso é normal, embora eu saiba que no vestiário o cara vai estar rindo com o cara também, quando você vê isso na câmera, isso te incomoda. Isso me incomoda também como torcedor. Me incomoda. Entendeu? Mas isso aí é de isso- jogador pra isso eu jogador. acho Ele menor, sempre foi mano. assim, tá? O jogo acabou, também não tem mais o que fazer. O cara vai chorar. Assim, claro,
A gente fica puto e tudo mais, mas assim, a gente tem que entender que é o trabalho dos caras, é outro Mas rolê. é aquela coisa, é um incômodo, não é isso, tipo, É. tirei do meu time, ele não presta pra isso aqui, como Eu acho que a o galera Neto exagera, faz, mano. tá ligado? O Neto faz isso, cara. O Neto Mas, faz cara, eu isso. acho que a gente tem que dar menos palco pro Neto. O Neto é um lunático. A Não, mas é o verdade que ele essa. precisa da audiência. Na audiência, isso Então, vai fazer ele ganhar a o audiência, Neto tá é um ligado? lunático completo É. e, enfim, depois que eu soube mais sobre bastidores referentes ao Neto, eu tenho Neto, você quebrou meu tido um primo, hein? pouco Nunca de pé esquecerei. atrás. Sempre falarei. Então. Quebrou meu primo. Já mandei vídeo pro Rodolfo, inclusive. Um dia eu mostro aqui, eu já mandei. Não mandei ele quebrando meu primo no jogo de Paysandu? Não, Corinthians e Paysandu, 1992, Campeonato Brasileiro. caralho. É, tem Mas vídeo, pô. eu sei de umas histórias aí meio pesadas, mas enfim. É, No fim do segura a dia, audiência. cara, né, no fim do dia, eu acho que a gente tem que ser coeso com aquilo que a gente acha. Eu realmente hoje tenho dúvidas. Hoje não dá pra dizer que é um discurso de fora do Santos a dúvida que se tem com relação ao futuro da carreira do Neymar. E Não, a dúvida eu acho que é justa. eu acho que existe. E se o sonho dele vai continuar sendo perseguir essa Copa do Mundo pra estar lá, eu realmente, assim, como torcedor, eu quero que ele fique, mas se eu fizesse parte do staff dele, eu não sei mais se essa seria a minha escolha continuar. E reparem que vocês perceberam que o pai do Neymar desapareceu? Faz tempo que ele não Nunca mais aparece, né? atrelou a imagem dele ao Santos, ao Marcelo Teixeira, etc. Ele estava aparecendo toda semana. Sim. Eu acho que hoje há fortes indícios, Edu, de que o Neymar vai embora. É, pode ser. Eu acho que Pode tem ser. vários fortes indícios. O desaparecimento do pai do Neymar. Aí o cara arruma a Vila Belmiro. O Santos parece que acertou um contrato agora com a W Torre. Parece que ele não queria que fosse o contrato na Vila Belmiro. Ele perdeu essa queda de braço pro Marcelo Teixeira. E aí você tem essa questão do Neymar se contundindo e talvez o projeto Brasil para ele nesse contexto de calendário não seja o mais interessante para ele se preparar para uma Copa. Eu tô sinceramente achando que, eu não sei, talvez não tenha sido o último jogo, porque depende da gravidade da lesão. Mas mesmo que a lesão tenha sido simples, o Neymar se recuperou, tá bem, os caras vão ter tranquilidade de colocar ele de novo, vão querer fazer um outro fortalecimento e essa coisa toda. Sabe, eu não sei, cara, se a gente vai ver o Neymar jogando com a camisa do Santos e mesmo que a gente veja, eu acho que vai ser por uma quantidade ínfima de jogos que não vai dar tempo suficiente da gente ver o Neymar atingir o seu nível como a gente conhece. Então, eu realmente acho que talvez hoje tenha sido se não uma despedida real, uma despedida simbólica, sabe? Vou ficar surpreso se anunciarem que o Santos renovou o contrato com o Neymar até a Copa do Mundo. Hoje eu não vejo isso acontecendo, sendo bem sincero. Isso é uma desconfiança totalmente válida. Inclusive, cara, essa parte aí do afastamento, né? Do descolamento um pouco do pai do Neymar do Santos realmente faz sentido, né? Não que ele não possa estar fazendo as coisas ali, só não tá expondo tanto esse relacionamento como ele esteve expondo recentemente. Sim. E você pode reparar que, até para encerrar esse assunto Neymar, a galera muito falando assim, todo cara que fica hoje, Neymar não precisa, vocês não deviam mais ficar com o Neymar não presta mais pra jogar no time de vocês. Se ele sair, vai ser o primeiro que vai vir tirar sarro caso ele vá embora, entendeu? Então, é só isso que eu peço, cuidado com as pessoas que vocês dão ouvidos com relação a esse assunto. O cara não quer que o Neymar fique no Santos, cara, porque não é interessante pra ele, sabe que a visibilidade é outra. O Santos passou na Globo hoje, cara. Quanto tempo isso não acontece? E vai De passar novo, de né? novo domingo. Pois é, então, porque tudo bem que é um clássico, geralmente sempre passa o clássico, né? Mas jogo Santos e Galo na Vila Belmiro passava na Globo. Por que passou na Globo? Eu lembro de um que o Neymar barbarizou, fez um gol Puskás lá contra o Atlético. Não foi Puskás, mas poderia ter sido. Mas deveria. Acho que foi até mais bonito que o do Flamengo. Foi até mais bonito que o do Flamengo. Esse gol é um escândalo. Escândalo. E É o passou gol na que ele Globo tá com a esse camisa jogo. 200, quando ele completa 200 jogos pelo Exatamente, Santos. Exatamente. Esse gol é um absurdo, cara. É. Ele deixa o Hever e o, se não me engano, o Léo Silva, que nem duas baratas tontas trombando. O Marcos Rocha tava também, não tava? Não sei. Tava, mas não no lance, eu acho. Ele dribla um ali, ele domina driblando, domina orientado, né? E o corte dos dois deixa os dois trombando sozinho ali, é um absurdo. O jogo acabou 2-2, inclusive. E chuta embaixo das pernas de um jogador também. Não, é absurdo. Aquele gol, pra mim, é um espetáculo ali. É mais bonito que os contra o Inter, que são lindos os dois também, na Libertadores. Mais bonito que contra o do Puskás, que ganhou em 2011. É o gol mais bonito que o Neymar fez pelo Santos, cara. Pra mim também. E o Olímpico também é um absurdo também, que não dá pra desconsiderar.